A República Romana. 500 anos. É muito, muito tempo. Uma instituição que parecia que ia durar para sempre. Mas não durou. Vamos entender juntos como uma das maiores potências da história acabou ruindo por dentro, abrindo caminho para o surgimento de um império. E essa é a grande questão, né? A queda de Roma não foi um evento único, um dia específico. Foi um processo, sabe? Uma doença longa que foi consumindo as bases do Estado aos pouquinhos. E tudo começou com uma grande ironia. Para a gente ter uma ideia do tamanho da queda, primeiro a gente precisa entender o quanto a República durou. Ela foi fundada lá em 509 a.C., depois que eles derrubaram a monarquia. E olha, ela sobreviveu a tudo. Invasões, guerras, crises internas, por séculos. Mas aquele último século antes de Cristo foi diferente. Ali a coisa começou a desandar de vez. E a ironia que eu falei é a seguinte: os problemas da República nasceram do próprio sucesso dela. A mesma expansão que a deixou gigante e poderosa também plantou as sementes da sua destruição. Pensa só. As instituições como o Senado foram criadas para governar uma cidade, Roma. De repente, essa cidade virou dona de um território que ia da Espanha até o Oriente Médio. O sistema simplesmente não foi feito para essa escala. Era como tentar usar as regras de um condomínio para governar um país inteiro. Não tinha como dar certo. Enquanto o Senado em Roma patinava sem saber o que fazer, as guerras sem fim nas fronteiras criaram um novo tipo de homem poderoso: o general. Esses caras passavam anos longe em campanha, acumulando vitórias, muita riqueza e, o mais importante, a lealdade total dos seus soldados. O poder estava literalmente saindo das salas de debate e indo para os campos de batalha. E o primeiro cara a mostrar para o mundo o que dava para fazer com um exército leal foi Lúcio Cornélio Sulla. Ele não só quebrou as regras do jogo, ele pegou o livro de regras, rasgou e escreveu um novo. Um manual de como destruir a República. O que Sulla fez foi algo impensável. Ele foi o primeiro romano na história a marchar com suas legiões contra a própria Roma. Foi a quebra de um tabu gigantesco. Ele provou, na prática, que o poder não vinha mais dos discursos no fórum, mas da ponta da espada. A partir dali, disputas políticas podiam ser resolvidas com violência militar. E assim que ele tomou o controle, Sulla criou uma ferramenta de terror político, a proscrição. Isso não era só assassinato, era a aniquilação total de seus inimigos de forma legal. Se seu nome estivesse na lista, qualquer um podia te matar e ainda receber uma recompensa. E tudo que era seu, suas casas, suas terras, era confiscado. Mas Sulla não parou por aí. Para garantir seu poder dentro de Roma, ele libertou 10.000 escravos que pertenciam aos homens que ele mandou matar. Os mais jovens, os mais fortes. Deu cidadania a todos eles e o seu próprio nome. De um dia para o outro, ele tinha uma milícia pessoal de 10.000 homens no coração da cidade que deviam absolutamente tudo a ele. E como ele pagou por tudo isso? Bom, ele extraiu uma fortuna das províncias, impôs uma multa de 20.000 talentos, uma quantia absurda à província da Ásia. Com isso, ele não só puniu quem ficou do lado errado, como também encheu os cofres para recompensar generosamente suas legiões leais. Sulla, então, chutou a porta, e o homem que entrou por ela, com uma ambição ainda maior, foi Júlio César. Ele observou, aprendeu a lição de Sulla e aperfeiçoou o método. Durante 8 longos anos, César liderou uma campanha brutal na Gália. A escala da violência foi assustadora. Mas para o povo em Roma, o que chegavam eram notícias de vitórias gloriosas. Essa conquista transformou a reputação dele. Ele virou um gênio militar, talvez o maior que Roma já tinha visto. O que César ganhou na Gália, no final das contas, pode ser resumido em 2 coisas: os 2 ingredientes para o poder absoluto. Primeiro, um exército de 50.000 veteranos experientes que o idolatravam. E segundo, uma fortuna pessoal tão gigantesca, mas tão gigantesca, que ele podia comprar qualquer coisa, ou qualquer pessoa, em Roma. O Senado em Roma, claro, percebeu o perigo. Um homem com tanto poder militar, tanta riqueza e tanta popularidade não era um servo da República. Ele era um rei em potencial. E eles o ordenaram a largar seu comando. A recusa de César e a sua decisão de cruzar o rio Rubicão com seu exército deram início à Guerra Civil, que finalmente quebraria a República. César venceu a guerra, mas a vitória dele não trouxe paz. Muito pelo contrário. A morte dele foi o gatilho para o caos final. Foram os últimos suspiros de um sistema político que já estava moribundo.
Os senadores que mataram César achavam que, matando o homem, salvariam a república. Que engano! A morte de César não restaurou absolutamente nada. Pelo contrário, criou um vácuo de poder imenso que jogou Roma em mais uma década de guerra civil sangrenta. O trio que assumiu o poder, Otaviano, o herdeiro de César, Marco Antônio, seu principal general, e Lépido, não tinham o menor interesse em restaurar a velha ordem. O objetivo deles era claro: vingança e poder. Eles até usaram a mesma ferramenta de Sula, proscrições em massa para eliminar os inimigos e, de quebra, pegar todo o dinheiro deles. E como sempre acontece, os aliados se voltaram uns contra os outros. Lépido foi deixado de lado e o mundo romano foi dividido entre os dois últimos homens fortes, Otaviano no Ocidente e Marco Antônio no Oriente. Uma última e decisiva guerra civil iria definir o destino de Roma. O vencedor foi Otaviano. Depois da vitória, ele adotou um novo nome, Augusto, e se viu diante de uma tarefa gigantesca: governar um mundo exausto, depois de quase um século de derramamento de sangue. Essa era a pergunta de 1 trilhão de sestércios. Como governar como um rei, sem ser chamado de rei, e, mais importante, sem acabar assassinado como seu tio-avô César. A solução de Augusto foi, sinceramente, uma obra-prima da política. A grande sacada de Augusto foi não acabar com a república de uma vez, mas sim manter a aparência da liberdade republicana. Ele entendeu que os romanos odiavam a palavra rei, mas depois de décadas de caos, o que eles mais queriam no mundo era paz e estabilidade. Então, Augusto criou um sistema novo, o Principado. Na teoria, tudo continuava igual. O Senado se reunia, os magistrados eram eleitos, as leis eram aprovadas, tudo parecia normal. Mas, por trás dessa fachada, quem tinha o controle total do exército, do dinheiro e a palavra final em tudo era Augusto. Ele era um imperador em tudo, menos no nome. E essa é a reflexão final. Ao manter as aparências da república, Augusto fez a transição para a monarquia ser quase imperceptível. Ele ofereceu paz em troca de liberdade, e os romanos, exaustos de tanta guerra, aceitaram a troca. A república não morreu com o estrondo, mas com um aplauso silencioso pela paz que finalmente tinha chegado.